Fala pessoal, tudo beleza? Galera, eu tô trazendo aí então o professor Thiago Oliveira para estar resolvendo aí as questões do último concurso para admissão ao ensino médio, primeiro ano do ensino médio do Colégio Militar de Curitiba, prova realizada aí no ano de 2020 para ingresso em 2021. Aí assim, pessoal, para vocês motivarem esse trabalho, que darem uma força aí pra gente também, é muito importante que vocês interajam com esse conteúdo. Mas interagir como? Interagir clicando aí no gostei, que isso ajuda bastante aí o YouTube a entender esse conteúdo aqui como relevante e divulgá-lo aí para mais pessoas, tá bom? Interagir clicando aí no botãozinho do subscrever que fica embaixo do player do vídeo, tá? É importante também que vocês cliquem aí no sininho das notificações, porque assim, sempre que nós postarmos algum conteúdo novo, aí vocês vão ter acesso em primeira mão, né? Vão ser notificados e vão poder vir assisti-lo aí de imediato, tá? Muito importante também que vocês compartilhem, galera. Ajuda a gente aí, copia o link aí, manda naquele grupo do WhatsApp da escola, naquele grupo do WhatsApp do cursinho, porque se esse conteúdo aqui ele pode ajudar vocês, e eu tenho certeza que pode e vai ajudar, tá? Ele também pode ajudar aí os amigos e colegas de vocês, beleza? Deixa um comentário aí nos vídeos também, galera. Comenta em tudo aí, tá? Pergunta, pode fazer pergunta, comenta alguma coisa, adiciona alguma coisa aí caso vocês queiram falar, tá? Mas esses comentários aí também são bastante relevantes para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui, ele é bastante relevante para a comunidade, tá bom? Aí um detalhe importante, galera, é o seguinte, ó, a gente ainda não tem o curso preparatório para ingresso no ensino médio nos colégios militares, mas a partir do ano que vem, 2022, no caso, já estamos trabalhando e fazendo o possível para que esse curso aí ele esteja rodando, beleza? Bom, pessoal, então é isso, né? Chega de enrolação, fiquem agora então aí com o professor Thiago Oliveira. Texto 1, CMC, primeiro ano. Os riscos da infância na rede. Livro discute o uso da tecnologia pelas crianças e alerta para os perigos da dependência virtual. Especialistas em comportamento digital apontam que as crianças brasileiras são mais ativas do que a média mundial na internet, o que as tornam perigosamente dependentes dos ambientes virtuais. Celulares e tablets são cada vez mais usados para entreter os pequenos em situações de estresse, como refeições em restaurantes, por exemplo. Perfis em redes sociais também são criados muito precocemente. Diante deste cenário, já imaginou o que aconteceria se, de um dia para o outro, todos os aparelhos eletrônicos deixassem de funcionar? Essa é a proposta de Juliana Grasso, no recém-lançado livro, abre aspas, Amanhã, Como Será? Fecha aspas, da Tempo Editora. Com foco no público infanto-juvenil, a publicação conta a história de Gabriel, um garoto de 11 anos dependente de computadores, tablets e smartphones, que se vê completamente perdido após uma tempestade destruir todos os seus aparelhos eletrônicos. Com um acidente, o menino, que usava os dispositivos para estudar, se comunicar e brincar, precisa redescobrir as brincadeiras e alegrias de uma infância sem tecnologia. A autora se inspirou nas experiências cotidianas para escrever o livro. Abre aspas. A tecnologia está super disponível, tanto para adultos quanto para crianças. Hoje, mesmo muito novinhas, elas assistem a vídeos pelo celular na hora de comer, o que faz muito mal, diz Juliana. Abre aspas. É possível retomar as formas antigas de contato, aprendizado e recreação. Fecha aspas. Para ela, essa overdose de tecnologia na infância pode transformar meninas e meninos em adultos antissociais e dependentes. Pesquisa, abre aspas, Kids of Today and Tomorrow, um olhar bem próximo sobre essa geração, da Viacom International Media Networks, valida essa afirmação. Ela indicou que, apesar de o cenário ser sombrio em praticamente todos os países desenvolvidos, as crianças brasileiras têm uma predisposição maior ao vício virtual. Questão 13, CMC, primeiro ano. O texto 1 trata de aspectos relevantes de um tema muito atual, além de citar uma obra que também apresenta uma ficção para abordar o mesmo assunto. Observando a estrutura do texto e demais elementos, identifique o item que melhor o descreve. Bom, aqui abaixo, né, logo depois do enunciado, vão aparecer as alternativas. As alternativas vão tentar descrever o texto 1. Na verdade, 4 delas vão tentar descrever errado, tá certo? E uma delas vai descrever certo, ok? E aí que tá, você tem que conseguir observar esse texto, olhar pela estrutura dele e dizer qual é o gênero textual dele, certo? E é isso que as alternativas vão dizer para você. Além de outras informações, como a definição desse gênero textual que ela está dizendo, ou alguma informação do próprio texto, beleza? Então, nesse caso aqui, é importante que você conheça os gêneros textuais, que você consiga olhar para o texto e dizer qual é o gênero textual dele, baseado na estrutura dele, tá certo? E também que você consiga interpretar texto de forma geral. Tranquilo? Aqui, para essa questão número 13, tem duas formas de você responder. Você pode conhecer os gêneros textuais e olhar para ele e dizer qual gênero textual é, e aí se fosse, por exemplo, uma questão dissertativa, você escreveria isso,
tranquilamente. Mas como a gente está falando aqui de uma questão objetiva, né, de uma questão que apresenta alternativas para você, você também tem a opção de ir por eliminação. Ou seja, você sabe também o que não é aquele texto. Você olha para o texto e fala assim, não, isso aqui não é um conto. Então, você conseguiram saber que não é um conto. Se aparecer um conto nas alternativas, você vai falar, essa aqui tá errada. É basicamente assim que funciona, tá? Vou mostrar para vocês aqui, eliminando primeiramente as questões erradas e depois falando aqui sobre a alternativa certa, né? Então, eliminando as alternativas erradas e falando sobre a alternativa certa. Vamos começar com a alternativa A, que diz o seguinte: o texto apresenta um resumo com elementos que identificam a obra original e em suas informações mais relevantes. O texto apresenta um resumo. O que é um resumo? Vamos lá, o resumo é aquele gênero textual onde a gente pega uma obra muito longa, uma obra muito comprida, uma obra muito grande, não no sentido literário dela, no sentido físico mesmo, e transforma isso daí numa obra menor, num texto menor. A gente pega ali as informações mais importantes, as ideias principais, e joga num texto que vai ficar menor do que a obra original. É como basicamente assim, você está estudando para uma prova, aí você tem que ler, sei lá, Dom Casmurro, só que você precisa ler em 12 horas. Não vai ser possível, tá? Não vai ser fisicamente... Talvez seja fisicamente possível, eu nunca tentei. Mas vai ser pouco provável que você consiga absorver a ideia geral do texto, ali, as informações mais importantes, e aí você pega um resumo para ler. Esse resumo sei lá, tem um período de leitura ali de 2 horas. É basicamente isso. Você pega a obra original, torce ela, na hora que cair as ideias principais e também cair as informações principais, você transforma isso num texto, num resumo. Basicamente isso. Você sintetiza a obra, tá certo? A gente pode dizer que o texto 1 aqui, que é o texto que a gente está falando, ele é um resumo? O texto apresenta um resumo sobre aquela obra que foi citada? Não, tá? Então, por causa disso, a alternativa A está errada. Agora, na alternativa B. O texto é uma resenha crítica, pois oferece espaço para que o autor apresente as teses sobre o tema abordado. Bom, vamos lá. O texto é uma resenha, não crítica, tá certo? Não é uma resenha crítica. Por que não é uma resenha crítica, professor? Porque o autor dessa resenha, né, o jornalista que escreveu essa resenha, ele não apresenta a opinião dele em nenhum momento. Ele não diz se ele recomenda ou se ele não recomenda, se é boa ou se é ruim. Não, ele não faz isso. Ele só descreve. E guarda essa palavra. Ele descreve a obra original. Também o texto dele é basicamente, ele usa elementos da realidade para comparar com a obra, tá certo? Então foca nisso. Não é uma resenha crítica, tá certo? Não é uma resenha crítica. E aí que tá, essa definição que vem logo depois, né, o pois ali explicando o que é uma resenha crítica também tá errado, né? A resenha crítica ela não se caracteriza por oferecer espaço para que o autor da obra que foi citada apresente teses sobre o tema, apesar de que no texto 1 a gente tem a voz do autor ali apresentando uma tese sobre o texto, sobre o que ele escreveu, tá certo? Mas de fato sobre o assunto, né, sobre o tema que ele escreveu. Mas de fato não é essa a explicação do que é uma resenha crítica, como a alternativa B sugere. Então não é uma resenha crítica e essa explicação do que é uma resenha crítica está errada. A alternativa B está errada. Agora a alternativa D, e eu vou pular a alternativa C, porque é a alternativa certa, já vou mostrar por que ela está certa, tá? Mas olha aqui então a alternativa D comigo. O texto é um resumo, bom, o texto não é um resumo, a gente já viu que o texto não é um resumo, que expõe de forma sintetizada uma série de fatos com a finalidade de transmitir a ideia geral, uma ideia geral sobre o assunto. Olha, esta definição de resumo que tem nessa alternativa aqui, ela é perfeita. Na alternativa A, que eu estava tentando descrever o resumo, era exatamente isso que eu queria dizer. Um resumo é aquele texto que expõe de forma sintetizada uma série de fatos com a finalidade de transmitir uma ideia geral sobre o assunto. É basicamente essa a definição perfeita para resumo. Só que o nosso texto não é um resumo, tá certo? Então a alternativa D está errada também. E agora a alternativa E diz: os dados científicos agregam peso, compõem as características do resumo do texto. Não é um resumo, gente. Não é um resumo, tá certo? Não é um resumo. Então guarda isso. Não é um resumo, também não é uma resenha crítica. O que é esse texto? Esse texto, ele é uma resenha descritiva. Então o texto é uma resenha descritiva. Lembra que eu falei para você guardar a palavra descrição? Exatamente, uma resenha descritiva. Qual é a diferença de crítica e de descritiva? Bom, a crítica critica, a descritiva descreve. Simples, né? Uma vez que descreve e correlaciona as informações acerca do tema ou livro resenhado. Ou seja, o jornalista lá... Vamos entender o que é a resenha. O jornalista, eu vou pegar aqui como exemplo o site Omelete. O site Omelete ele é uma rede jornalística sobre a indústria cinematográfica.
Então, se você quer saber se um filme é bom ou ruim, você entra no Omelete e você vai ler a resenha sobre aquele filme, tá certo? O jornalista, ele teve acesso antecipado, isso geralmente é dessa forma que acontece, tá? Ele tem acesso antecipado ao filme, ele assiste, e aí ele escreve um texto descrevendo esse filme, e aí, no caso da resenha crítica, que é o que o Omelete faz, ele vai dizer pra você, olha, esse filme é bom ou esse filme é ruim, esse filme tem esses pontos positivos e esses pontos negativos, você vai gostar, você não vai gostar, eu recomendo, eu não recomendo. É basicamente isso, tá? Então ele vai fazer esse trabalho aqui de assistir ao filme e dizer pra você se você deveria assistir ou não. Na resenha descritiva, a gente tira toda essa parte aqui da opinião do jornalista. A gente tem a descrição, a gente tem a correlação das informações da obra com a realidade, talvez. E aí, nesse caso, é exatamente o que a gente encontra. Essa é a descrição perfeita do que é o texto 1. Olha comigo aqui um trecho que eu retirei ali do texto 1. Ó, abre aspas. Com foco no público infanto-juvenil, a publicação conta a história de Gabriel, um garoto de 11 anos, dependente de computadores, tablets e smartphones, que se vê completamente perdido após uma tempestade destruir todos os seus aparelhos eletrônicos. Fecha aspas. Aqui a gente tem uma breve descrição da obra. Certo? E aí, logo depois disso, o autor, né, da resenha, ele chama a escritora, né, a autora da obra que foi citada, para dar a opinião dela. E ela vai falando sobre esse assunto, correlacionando as informações do tema da resenha com o tema da obra que foi citada. Tá certo? Então ela está correlacionando tudo isso. E aí, logo depois que a autora da obra original lá, da obra citada, fala, ele traz essa informação, olha. A pesquisa Kids of Today and Tomorrow, um olhar bem próximo sobre essa geração da Viacom International Media Networks, valida essa afirmação. Ou seja, ele foi buscar de fato ali um dado mais específico para embasar o argumento, né, a tese da autora da obra original. Então a gente consegue perceber tudo isso ali dentro do texto. É uma resenha descritiva, tá certo? É uma resenha descritiva, descreve e correlaciona informações acerca do tema ou do livro resenhado, ok? Então, por isso, aqui para a questão número 13 da prova do CMC do primeiro ano, a alternativa correta é a alternativa C.